Boa tarde a todos. Se vocês quiserem interromper a minha fala, fiquem à vontade, tá? Se tiver alguma pergunta no chat, alguém puder me avisar, por favor, eu vou direcionar aqui para os slides, tá bom? Então, pessoal, eu sou Daniele, né? Eu sou fisioterapeuta, eu faço parte hoje da Associação Internacional de Especialistas, Pesquisadores em Funcionalidade CIF. O motivo aqui da minha apresentação é trazer ao conhecimento, né, de todos vocês, conhecimento público, de um projeto que tem como instituição proponente a Associação Internacional. O projeto está sobre minha coordenação e do Eduardo, que é o presidente da associação. Fiz uma escolha, né, aqui para conversar com vocês, então, para não apresentar o projeto, né, em relação a métodos, né, e objetivos, eu trouxe um pouquinho da contextualização, né, dos argumentos, da fundamentação teórica, das âncoras, né, principais aqui do projeto. E ao final, né, vou emitir um convite a vocês, quiserem, né, participarem e conhecer melhor o projeto, né, o projeto está em andamento e nós estamos precisando de pesquisadores, tá bom? Então, eu vou contextualizar um pouquinho sobre os modelos de saúde no Brasil, né, então eu vou passar rapidamente sobre os dois modelos, né, que são prioritariamente que orientam as diretrizes, princípios, né, e toda a prática em saúde no Brasil. Vou contextualizar um pouquinho da transição epidemiológica, que a gente escuta falar bastante, né, e como justificativa do uso de um novo modelo, como o modelo biopsicossocial. Sobre o ensino em saúde, acho que em algum momento isso vai ficar explícito, né, o porquê dessa contextualização, o porquê disso estar aqui na contextualização. E vou falar um pouquinho sobre os indicadores, especificamente sobre os indicadores aqui do Plano Nacional de Saúde para 2024, para esse período de 2024 a 2027, tá bom? Então, o nosso projeto, ele é intitulado, né, como Centro Colaborador Acadêmico Brasileiro da CIF, e o porquê da escolha, né, do título de Centro Colaborador, eu espero que ao final da minha conversa que isso fique bastante evidente, tá bom? Então, inicialmente, né, nós temos aqui os dois modelos norteadores da saúde no Brasil, o modelo médico, né, que a gente também escuta baterem bastante no modelo médico, que sofre críticas, né, desde a década de 70, críticas no Brasil, a partir, né, dessa década também, e críticas internacionais. Não foi uma substituição, mas uma implementação de um modelo sanitarista. E aí eu faço uma divisão aqui teórica, didática, né? Então, o modelo médico tem o seu papel histórico, até porque, né, a profissão médica, né, ou o modelo de estudo de doenças ou de quadros, ele teve seu início, né, nas condições clínicas, né, clinicamente tratáveis, né, em modelo assistencialista, de correção, né, ou de melhora sobre o corpo. Então, não é de todo ruim, né? E aí a gente tem a estruturação das práticas em saúde, desde a sua base, né, de ensino até a consolidação das práticas, e aí, né, das práticas disseminadas, né, entre todos os cursos, se eu não me engano, são 15 diretrizes diferentes, né, no ensino na saúde, 15 diretrizes curriculares, salvo, né, um ou menos, um a mais, um a menos. Curso da saúde, né, norteado pelo modelo médico, e aí não dá para ser diferente, né, a prática em saúde, né, continua sendo norteada, né, por modelo médico. E o modelo, né, sanitarista, né, estrutura, né, toda a legislação, leis orgânicas, a partir da determinação de princípios e diretrizes, que correspondem à organização, né, do sistema, do serviço, da oferta e das garantias, né, de acesso
e do perfil de cuidado da população. Os dois modelos, né, eles estão associados, mas, né, os dois modelos eles têm características centralizadas no sistema, né, e na prática em saúde. E aí, né, essa lacuna entre o sistema e o modelo que orienta a prática, né, está o indivíduo, né, o indivíduo, as suas interações e questões ambientais. Então, modelos etiológicos, né, modelos que favorecem o entendimento aí da complexidade, né, do binômio saúde e doença, ainda, né, a gente tem uma série de modelos etiológicos que são os modelos que explicam, né, o processo do EC, né, e explica quem são os condicionantes desse processo e como esses condicionantes interagem, né, sequencialmente, linearmente, em camada, em estratos. É importante a gente salientar que esses modelos etiológicos, eles também norteiam a prática em saúde e a estruturação das práticas em saúde. Né? Então, uma coisa é falar sobre a prática em saúde, e aí todos nós, profissionais de saúde, né, estamos inseridos nessa prática, então, é uma prática pessoal e uma prática, né, do sistema de saúde, que orienta as práticas do sistema de saúde, né, com característica em políticas, né, serviços oferecidos, momento de oferta e estratégias, né, de prevenções primárias, secundárias ou terciárias. Né? Então, a gente tem o modelo de história natural das doenças, que tem a sua importância nas doenças infecto-contagiosas, né? E aí a gente passou um tempo discutindo se esse modelo ele estava espremido por uma mudança epidemiológica que a gente chamou de transição epidemiológica. E aí surgiram os modelos ecológicos, né, que consideram o ambiente e aí quais são, né, as interações, de que maneira essas interações acontecem. Ainda a gente tinha uma defasagem nesse conhecimento, né? Então, mesmo sendo modelos ecológicos, a gente ainda tinha uma lacuna em relação aos aspectos de interação, né? De soma, de associação e de não linearidade. Né? Então, essa fundamentação que eu trouxe é para a gente para justificar, né, a inserção de um modelo novo, baseada numa construção histórica, né, de conhecimento sociopolítico, socioambiental, socioeconômico, né, e até mesmo de modernização da sociedade. Então, em 71, né, essa teoria de transição epidemiológica, essa mudança das causas de adoecimento, né, ela foi discutida aqui por Omran, e o que significa transição epidemiológica, que a gente escuta bastante, lê bastante, quando pensa em CIF, mudança de paradigma, é a mudança no processo de adoecer, né? Então, as causas que a gente chama de determinantes, né, ou condicionantes da doença ou do adoecimento, elas passaram a ser outras, né? Então, a gente deveria, né, para transitar, para mudar, né, as causas etiológicas, a gente deveria ter transitado de uma doença, das causas infecciosas, para outras causas, para outros determinantes, né? Então, isso é transição. É sair de uma, né, um agente etiológico específico, grande causador, com altas taxas, né, de incidência, para um outro, né, agente determinante aí, que poderia ser, por exemplo, estar, né, por exemplo, nas condições sociais, nas condições demográficas, econômicas, entre outras, que virão mais à frente. Então, essas mudanças que caracterizam a transição, elas estão associadas a mudanças demográficas, socioeconômicas, culturais, ambientais e estão relacionadas à modernização da sociedade. Então, em 91, então 20 anos depois, Frank, né, ele defende a existência, sim, de transições epidemiológicas, mas com alguns padrões específicos, né? Então, vamos entender um pouquinho para a gente, né, discursar melhor sobre
a transição epidemiológica. Então, ele fala sobre polarizado, né, uma transição que pode ter um modelo polarizado prolongado. O que significa isso? Então, a transição epidemiológica ela pode estar sujeita, né, à associação de morbidades e mortalidade por causas infecciosas e, né, da mesma forma, altas taxas de incidência de doenças crônico-degenerativas. Isso seria, né, por exemplo, uma superposição de etapas, né, que é um modelo polarizado prolongado. Ou seja, não houve transição completa. Né? A contratransição é quando uma doença que estava erradicada ou controlada, ela, né, infecciosa, ela volta, né, com incidências, né, com taxas, como a gente tem visto recentemente. A transição prolongada são esses processos que não foram concluídos, né? Então, esse exemplo que eu falei, quando eu tenho, por exemplo, uma superposição, né, de etapas, com associações de taxas de doenças crônicas, degenerativas e infecciosas. Então, essa transição ela não se completou. Né? E existe também a polarização epidemiológica, que existe uma tendência transitária epidemiologicamente para outras condições, como a gente fala sobre a transição de infecto contagiosa para crônica degenerativa, todavia, né, a gente sabe que algumas condições, elas prevalecem, ou seja, elas existem, elas coexistem, mas em grupos sociais, né, com condições socioeconômicas diferentes, né, ou com aspectos demográficos diferentes, ou com condições de saúde, né, associadas diferentes. Então, a polarização significa ter polos, né, isolados que não permitem essa completa transição epidemiológica. De todas as formas, né, existem aí os fatores ambientais intervenientes para a transição prolongada, que é um aspecto relacionado ao Brasil, por exemplo, né, a gente tem influências, né, condicionantes que não são consideradas nos aspectos individuais. Ou seja, uma transição prolongada, ela não necessariamente está no indivíduo, né, na pessoa, mas no ambiente, né, no ambiente que ela vive, no ambiente, no aspecto cultural, na condição demográfica, e, né, entre todos os determinantes que a gente conhece, que podem ser condicionantes, né, e a polarização também, né, que faz parte de um perfil polarizado no Brasil, prolongado, também tem uma forte relação com fatores ambientais, né, e fatores contextuais, de uma forma, né, mais ampla, pessoais, mas essas influências condicionantes, elas estão relacionadas, por exemplo, a aspectos socioambientais e sociopolíticos. Qual é a relevância, né, dessa análise? Né? Então, nós temos um conceito, né, de transição, nós temos modelos explicativos, a gente tem uma estrutura política baseada no modelo de saúde, né, médico, né, sanitarista, mas ainda, né, os fatores ambientais. E essa condição de interrelação, né, para a compreensão do fenômeno, elas não conseguem ser explicadas, né, utilizando, por exemplo, os modelos atuais, mesmo cada um deles tendo a sua importância. Então, o Brasil ele é um exemplo, né, dessa polarização epidemiológica, e aí nós vamos pensar, né, nas questões de países, né, subdesenvolvidos. Nós combinamos taxas de doenças crônico-degenerativas, né, tanto para mortalidade, né, quanto para morbidades, e as doenças infecto-contagiosas, considerando especialmente grupos sociais. Tá? Então, eu trago aqui um dado do Plano Nacional de Saúde em relação às taxas, né, considerando CIDs, né, grandes grupos. Então, chama a atenção de vocês, né? Então, a primeira causa aqui de morte seria doenças do aparelho circulatório, causas externas, como acidentes, agressões, né? Enfim, homicídios, suicídios, doenças crônicas, e por último, aqui essa última linha azul, ela teve um pico aqui de 2019 a 2022, que é uma doença infecto-contagiosa, como, por exemplo, né, aconteceu na pandemia do Covid-19, tá? Então, isso já configura uma diferença em relação à completa transição.
O Plano Nacional de Saúde, ele apresenta aqui alguns determinantes de saúde, isso, né, é o último dado, 2024. Então, ele considera alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, e as condições de emprego, né, as condições de trabalho, força de trabalho, frente de trabalho, e as suas especificidades durante essas relações com o indivíduo. Tá? Então, tem um impacto significativo na saúde, podendo, né, estar relacionado a bem-estar, estabilidade econômica e também as condições de adoecimento, de desigualdade. Tá? São dados do Ministério da Saúde. Então, a linearidade do modelo biomédico, eu trouxe aqui duas reflexões importantes. Então, ela tem os limites na avaliação individual e os limites para planejamento de políticas públicas, né? Então, dentro dos limites na avaliação indivíduo, pessoa, cidadão ou grupos, né? Ela tem um foco indiferenciado no indivíduo, ou seja, é sempre o indivíduo com a doença, né? E o foco é o tratamento da doença do indivíduo, e não do indivíduo adoecido, né? Ou da experiência de adoecimento. As intervenções, elas são feitas, né, baseadas no corpo, na parte do corpo, na estrutura, no sistema afetado, ênfase em ações curativas e no tratamento dessas doenças, lesões ou danos, e a medicalização, né? Se eu tenho um limite linear de avaliação, eu tenho uma linearidade na abordagem. Se a minha avaliação é linear, a minha abordagem é linear. E para o planejamento de políticas, o modelo biomédico ele, né, ele dá pouca ênfase nas interações de indivíduo e ambiente, pouca ênfase para análise dos determinantes que são reconhecidos por modelos ecológicos no processo de saúde e doença. Chama atenção para né, essa terceira linha. Ele tem um distanciamento dos aspectos culturais e éticos implicados nas escolhas individuais. Né? Então, os fatores pessoais individualizados, né? O indivíduo centralizado no processo. E as limitações para compreender a multidimensionalidade humana. Então, se eu tenho esses limites com ênfases, né, específicas, eu tenho limites para ações intersetoriais, né? Então, mais uma vez, nós temos a superespecialização da saúde, né? Muitas especializações, pouca articulação de informação e compartilhamento e cuidado ampliado mínimo, tá? Então, esse é um resultado. Quanto a indicadores, é importante a gente refletir que indicador de saúde, ele começa com o sistema de registros, né? Então, se eu tenho muitos sistemas de registros, se eu tenho sistemas desintegrados, fragmentados, eu tenho informação de saúde fragmentada, desarticulada, né? E que não me proporciona, por exemplo, conhecimento das interações ou das múltiplas dimensões que compõem a experiência de saúde da pessoa, da população. Então, é importante ter coleta de informações para ter dados, né? Então, é mais uma justificativa que eu estou ancorando aqui para a nossa defesa maior, que é a CIF, né? Eu preciso de informações em relação à demografia, questões socioculturais, socioambientais, questões, né, relacionadas a territórios, a geografia, né, e para ter planejamento estratégico com metas e objetivos para, né, proporcionar tudo que está previsto, por exemplo, né, na legislação que é garantido pelo sistema de saúde ao cidadão. Tá? Então, isso é mais uma âncora. Indicadores, então, são as medidas resultados, né? São as medidas síntese, é uma síntese que contribui com o monitoramento dos resultados, né? E com a administração de saúde. Então, vejam, não tem indicador sem sistema de registro adequado, sem sistema de organização, né? Intersetorial, de organização ampliada, multidimensional, multidirecional, ok? E aí, esse autor, ele fala, né, sobre o sistema desarticulados, desintegrados, formações redundantes, a gente já sabe, já tem clareza, né, até mesmo de terminologia básica, ou, né, de informações que são redundantes dentro da organização da informação de saúde, elas contribuem com a fragmentação do dado e o sistema, né,
impreciso. Então, mais uma reflexão aqui também do Plano Nacional de Saúde desse ano, né? Esses são os indicadores de controle do Plano Nacional de 2024 e 2027. Né? Eu deixo aqui depois para vocês darem uma olhadinha, né, sobre isso, mas todos eles são baseados em taxas de morbidades, mortalidades, índices, né, e nenhum deles se relacionam de fato à experiência de recuperação ou a reorganização, né, do paciente nas suas tarefas, nas suas ocupações, né, ou no seu nível de inserção social, seu nível de participação, ou os resultados, né, relacionados ao tratamento ou à proposta do sistema de saúde. Bom, e aí a gente começa a refletir sobre a possibilidade de um terceiro indicador de saúde, né? Então, veja, terceiro indicador, porque eu estou falando de mais um, né? Nós temos de morbidade, mortalidade, e né, no sistema de saúde, como o DataSUS, nós temos indicadores de resultado, de desempenho. Mas em relação ao indivíduo, nós temos, então, morbidade e mortalidade, que é o que a gente consegue, né, gerar informação de saúde. Um terceiro indicador, como indicador de funcionalidade, por exemplo, ele vem para distinguir, né, a saúde biológica, né, que se relaciona ao corpo, funções e estruturas corporais, e para uma experiência de saúde individual ou de populações, né? Isso é indiferente, mas se a experiência é algo experimentado, né? É algo compartilhado, é algo que foi construído, né? Então, a gente começa agora a organizar a informação de saúde baseada na individualidade ou nas interações, ou na multiplicidade de fatores que contribuem para a experiência de saúde, né, das pessoas. Esse terceiro indicador ele pode ser operacionalizado, utilizado nas ações desde a promoção até, né, recuperação, tratamento ou cuidados paliativos, e ele serviria para monitorar a experiência de saúde da população. Então, vejam, né, eu reforço aqui a experiência de saúde, né, e não a doença, e não a recuperação, não a cura, né? Então, a experiência de saúde da população, monitorar resultados de intervenções clínicas, né, quando a gente fala de uma pessoa ou de uma condição específica, a estruturação da prestação de serviço a partir dessa organização, dessa informação, ela também vai se modificar. É claro que nós estamos falando de uma construção ideológica, conceitual, que precisa ser operacionalizada. Ela precisa ir além desse discurso, ela precisa vincular de fato, né, a organização ideológica, conceitual, teórica, estrutural, fundamentada, né, para um modelo de ferramenta, um modelo de aplicação. E isso demanda uma reorganização, né, em todos os eixos do serviço de saúde, desde a organização, né, política, estruturante, até a organização de sistemas e serviços, né, que é a linha de frente, o serviço. Então, monitorar os resultados do sistema de saúde sobre a experiência, né, a partir de indicadores de funcionalidade, né, que retratam a experiência de saúde da população. Né? Então, veja, uma mudança realmente de paradigma, mas que precisa ir além do discurso, né? Ela precisa ir além dos aspectos de legislação e vir para uma estrutura operacional aplicável. Tá? Então, eu trouxe aqui apenas duas legislações, né, uma resolução e uma lei, porque a ideia é falar de políticas intersetoriais. Né? Então, eu trouxe aqui a resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que tem um caráter intersetorial, né? Então, essa legislação, essa resolução, ela orienta as práticas, né, para toda a área da saúde. Ela estabelece o uso da CIF para planejamento de sistemas
da Seguridade Social e sistema de compensação. Trouxe esse primeiro, né, não é só isso que consta, né, eu trouxe os aspectos relevantes para essa apresentação, para essa conversa, né, e o planejamento do sistema de seguridade e de compensação. Essa resolução, ela pressupõe, né, de que a CIFES seja uma ferramenta que deve ser empregada para mensuração de resultados de bem-estar, qualidade de vida, acesso a serviços e impacto dos fatores ambientais, que deve ser uma ferramenta estatística para coleta e registro de dados, que deve ser uma ferramenta clínica, né, útil para avaliar necessidades e ampliar essa linha de cuidado, e uma ferramenta para dimensionamento e o redimensionamento de serviços, visando qualificar e quantificar as informações relativas ao tratamento e recuperação de saúde e os aspectos relacionados aos resultados, né? Então, a resolutividade. Então, é uma resolução intersetorial, não é nova, né? Vocês estão vendo, de 2012, que estabelece que a CIF seja usada para essas finalidades, especificamente as que eu aponto aqui na apresentação. E a gente tem, né, em 2015, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de caráter intersetorial, que determina que a avaliação biopsicossocial deve ser multiprofissional e interdisciplinar, incluindo, né, as funções, estruturas, fatores ambientais pessoais, as atividades e as participações de forma integral, né, isso aqui configura a experiência de funcionalidade, né, a experiência de saúde. Então, a CIF passa de um instrumento, né, de uma classificação de funcionalidade, de incapacidade, para um instrumento de avaliação, monitoramento de saúde, da experiência de saúde. Então, isso também é uma transição que nós precisamos fazer, né, ao falar, ao pensar e ao pensar em usar a CIF, né, dentro da nossa prática, seja ela qual for, tá? Kelly, desculpa a interrupção, eu Imagina. disse que eu avisaria faltando Tá, 10 minutos, mas eu, em contato com as pessoas que estão com dificuldade de entrar, eu perdi o horário. Faltam 3 minutos. 3? 3, mas fica bom. Tá, tá, eu vou tentar. Bom, então, essa foi a justificativa teórica, né, as âncoras que a gente vinculou ao projeto. Então, esse é o título do nosso projeto, Centro Colaborador Acadêmico Brasileiro da CIF. A justificativa, né, tudo isso que eu falei aqui. E aí, como justificativa, somando todas essas interpretações no Brasil, no cenário brasileiro, nós entendemos que a legislação ela avançou conceitualmente, então exatamente isso que eu mencionei agora há pouco. Apresentei uma resolução e uma lei, que demonstram, né, alguma iniciativa para que a CIF e o modelo orientem as práticas na Seguridade Social. Mas essas modificações, elas permanecem num nível discursivo, né? Então elas carecem de diretrizes, de ferramentas que auxiliem no uso de forma intersetorial. Ter um centro, né, colaborativo que reúna pessoas de todos os setores da saúde, né, ou relacionados, que pode ser potencialmente capaz de compreender o cenário de utilização da CIF no Brasil, os desafios, as necessidades nacionais, considerando as diferentes condições de regiões diferentes, né? A gente sabe que existem diferenças regionais, por vários fatores, tá? E com isso, a proposta final do projeto é estabelecer diretrizes por meio, né, da construção, elaboração de referenciais e de ferramentas que auxiliem na operacionalização da CIF, no modelo da CIF biopsicossocial no Brasil. A nossa hipótese, né, justamente que as modificações tenham ocorrido de forma desarticulada e de forma independente entre os setores, né, então cada setor deu um passo, o outro não deu nenhum, setor da saúde, né, falando especificamente aqui das áreas da saúde, ou não, né, áreas relacionadas, e que ainda, né, nós carecemos de alinhamentos de ordem processual, conceitual e operacional, tá?
que são essas 3 linhas, né, em forma, numa análise hierárquica, que precisam, as modificações precisam acontecer. Então, o objetivo do Centro Colaborador é criar curvas de utilização do modelo e da CIF no Brasil, entendeu? Então, criar curvas de utilização longitudinais é entender como a CIF e o modelo têm sido utilizado no Brasil. Como objetivos secundários, compreender o cenário de utilização e os desafios de acordo com as características das regiões do Brasil diferentes, né? Então, considerando aspectos regionais, e numa perspectiva nacional, entender como a CIF e o modelo tem sido utilizado, estabeleceu diretrizes no manejo da CIF na Seguridade Social, nos 3 eixos da Seguridade Social, né, saúde, assistência social e previdência, e estabelecer diretrizes no manejo da CIF no processo de formação profissional. Né? Então, arremato as 3 coisas que eu justifiquei lá no início do meu primeiro slide. Então, o estudo é um estudo descritivo, longitudinal, multicêntrico. Todas as coletas são realizadas por meio de formulários, né, de forma híbrida porque pode ser por meio de um questionário disponibilizado via link, Google Forms, QR Code, né, enviado por e-mail, ou por meio, né, do formulário apresentado presencialmente, ou lido, né, para o indivíduo, dependendo das suas condições. Os instrumentos são questionários de coletas que foram desenvolvidos pelos pesquisadores, né? São 2 questionários, um para profissionais, né, dos 3 eixos da Seguridade Social, como eu já mencionei, e outro para os usuários também dos eixos, né, dos 3 eixos aí da Seguridade Social. O questionário 1, ele deve ser aplicado aos profissionais, né? Quem são os profissionais? Os profissionais da linha de frente, pelo atendimento clínico, de todos os níveis de atenção à saúde, responsáveis pela avaliação do cidadão na previdência e na assistência, profissionais com atuação na gestão e profissionais que atuam na docência e pesquisa. Os questionários para os usuários é um questionário para todos os usuários da saúde, assistência social e o sistema previdenciário. O formulário ele é acompanhado por um termo de consentimento livre e esclarecido, que permite a concordância e assinatura de forma remota. Esse aqui é o registro na plataforma e o número do parecer de aprovação. O projeto, né, então a gente definiu 3 etapas, né, etapa de coletar, analisar, identificar e desenvolver. A primeira etapa é a formação de um comitê de especialistas, né, então a associação de profissionais que possam, né, compor o grupo de pesquisadores, e a ideia é ter profissionais em todos os estados, ou pelo menos em todas as regiões, né, do Brasil. Então, quanto maior, mais pesquisadores, né, representando uma região, né, dentro dos seus estados. Isso facilita a nossa análise numa perspectiva regional, né, mais centralizada, para depois descentralizar essa análise. O treinamento dos profissionais, né, ele é feito por nós, pesquisadores, as coletas de dados pretendem, né, ter essa característica multicêntrica nacional. Na fase de analisar, né, todos os dados serão organizados a partir da interpretação municipal, né, das diferenças municipais estaduais, e, por fim, uma análise nacional, né, por meio da interpretação das curvas ao longo, né, do período de avaliações. Por último, o reconhecimento do perfil de utilização, ele vai permitir que a gente identifique as demandas, né, as necessidades, acho que aqui ficou para baixo, e implemente, por exemplo, diretrizes ou proposições de diretrizes e ferramentas de utilização apropriadas, tá? Então, as reavaliações das curvas, a realimentação das curvas, elas, né, serão feitas a cada 15 meses. O comitê de especialistas, ele conta atualmente com 22 membros, aproximadamente, né, para mais e para menos. Ele é multiprofissional, então a ideia é ter todos os profissionais, né, que atuam aí na Seguridade Social. As coletas, né, elas se iniciam nesse semestre ainda, 2024, e aqui vem o meu convite, né, nós precisamos de representantes de todas as regiões, então é um convite estendido para vocês mesmo, né, quem tiver interesse em compor o comitê de especialistas, né, pode escrever aqui ou por meio da associação ou por meio
do Instagram da associação e a gente retorna o contato para explicar melhor, né, e oficializar, né, a integração do colega aí com o grupo. Era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição.